Um tema que eu acho que a gente podia conversar um pouco sobre o Camões, da obra camoniana, é a questão do platonismo, se a gente pensar especialmente nos sonetos do Camões, né? Super surrado poema, já musicado inclusive, né? Por MPB, O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. Esse soneto, essa forma, vai falar do amor, quando a gente lê, né? É uma definição em forma de oxímoros, paradoxo, enfim. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, enfim. É uma representação de uma experiência pessoal? Não me parece. É sempre, de alguma maneira, numa perspectiva, vamos pensar, talvez platônica, existe um amor platônico, conceitual, do mundo das ideias, platônico mesmo. Esse amor, ele se materializa, ou ele cria representações imperfeitas na vida individual. Mas o Camões não está interessado em vida individual. O tempo histórico dele não é esse. Existe uma coisa muito bacana num livro chamado Mimesis, do Eric Hauerbach. Só para a gente ter a referência. É um livro complicadinho, enfim, não é um livro para a gente ler assim facilmente, mas é bacana a ideia. Existe um capítulo desse livro que se chama A Meia Marrom. Por quê? Ele vai falar de uma obra em que pela primeira vez você tem uma conversa de um casal num quarto. Isso é lá, século XVIII, XIX, enfim. Não se fala da vida particular até esse momento. No Camões, muito menos, século XVI. É claro que Camões tem a vida dele. Todas as pessoas têm as suas vidas. Mas isso não era considerado um tema, talvez nem de narrativa, mas certamente de forma nenhuma de poesia. Então, poesia vai ter valor como linguagem, vai ter a sua dignidade nessa época, na medida em que ela for uma representação de um tema humano. Claro que também para essa época eles não têm discussão ideológica. Então, humano, atemporal, é o que um padrão de elite considera a experiência amorosa. Não é discutível, né? Não é múltiplo. É uma visão num recorte de elite. Cultural, econômica, enfim. Mas é isso. Então, amor é o conceito amoroso, que só é vivido pelas pessoas de alguma maneira deformada. A lírica dele, de alguma maneira, quer falar desse amor ideal. Quer reproduzir ou quer representar simbolicamente essa concepção de amor que serviria para todas as pessoas, e nenhuma em especial. Não é a experiência de nenhum, mas é uma ideia conceitual, né? Partindo desse pressuposto que teria um conceito maior do que a experiência. Aí, então, ele muitas vezes vai ter nos sonetos essa perspectiva. Às vezes ele coloca lá digamos, não é personagem, mas uma figura, né? Um Jacó, enfim, ele vai colocar ou a própria Dinamene, que foi uma figura com quem ele teve, né? Uma pessoa com quem ele teve uma relação amorosa, mas é muito mais assim, o foco é muito maior no tema, no conceito daquilo, do que, de alguma maneira, numa representação de uma experiência, né, simbólica. Então, isso a forma como Camões trabalha a linguagem está em busca disso, com toda a questão da forma presa, né? Nas formas presas, é claro que o soneto tem todo esse... O platonismo fica muito forte nos sonetos. Mas o Camões também teve outras formas, né? Então, quando ele faz a lírica, a epopeia, Os Lusíadas é um outro recorte, né? Vai contar um pouco da história portuguesa naquele viés assim da Odisseia, naquele viés épico, né? Uma história coletiva, não tem assim uma pessoa, né? É a história de Portugal, da nação portuguesa de alguma forma, uma história alegórica, uma história, enfim, né? Imaginária, mas enfim, é isso. Quando a gente ele faz redondilhas, ele tem canções, então ele também trabalhou muito com formas mais populares da cultura portuguesa. Ele tem essa diversidade. De alguma maneira, não me parece que
o olhar dele seja um olhar de experiência pessoal, porque não é do seu tempo. Mas é um olhar sempre pensando num conceito muito mais atemporal. E em cima disso ele vai ser exímio. O que quer dizer? Vai de alguma forma trabalhar as formas com muita justeza, com muito equilíbrio e criar essa musicalidade ou essa conotação mais do conceito do que uma conotação como a gente tem, por exemplo, hoje numa letra de música, que seria alguma coisa que você individualmente parece que consegue se colocar no lugar. Quando você ouve amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É muito mais conceitual do que a gente ter uma confissão amorosa, mesmo que seja simbólica, numa letra de música ou mesmo num outro tipo de lírica, né? Então é uma outra perspectiva que o Camões trabalha, que tem tudo a ver com o tempo histórico em que ele está.